Mais uma vez, estamos aqui, né, para o nosso bate-papo, terapia. É interessante que, às vezes, eu vou falar bate-papo, terapia, eu falo bate-papo, terapeuta, né, porque a gente já está com a terapeuta na cabeça, né. Mas o interessante também, que eu gostaria de falar, iniciar, né, esse bate-papo, como eu falo que eu abri esse trabalho com muito amor, dedicação, né? Para ajudar vocês, porque assim como eu fui ajudado por outras pessoas, né? Quando eu estava precisando, eu achei muitas pessoas que me ajudassem, né? Livros, comprei livros, eu acompanhava as pessoas também dos programas do YouTube, né? E, gente, eu orava, às vezes à noite, ficava seguindo, né, esses programas de autocura, né, para me aliviar, né, aquela dor profunda que tinha dentro de mim. Era uma dor que ela doía tanto que, às vezes, se alguém falasse algo, que tocasse em algum assunto relacionado assim à vida, né, do meu passado, do meu casamento, porque eu falo que a minha vida, o meu casamento foi errado, porque eu não queria casar, né, mas me jogaram nesse buraco aí e em partes, né, foi bom que Deus me deu a oportunidade, né, de me dar 4 filhos, né, 4 joias, né, que eu tenho, graças a Deus, né. Em partes eu agradeço, né, por isso. Foi bom, se eu não tivesse esse casamento, talvez não teria esses 4 filhos, né? Porque esses 4 filhos meus foi dado por Deus, gente. Eu sempre falo, isso foi obra divina. Por isso que eu falo para vocês. Confia em Deus. Então, quando vocês vêem essa terapeuta aqui, Maria do Carmo, falando muito em Deus, é porque eu vim trazida por Deus. Deus foi abrindo os meus caminhos, né? Mostrando uma coisa, mostrando outra. Como eu falei num dos vídeos que eu gravei, que eu aprendi até através de novela, através de filmes que eu assistia. Eu pegava aqueles casos, né, que acontecia, de sofrimento, de injustiça. Eu pegava aquilo tudo como um aprendizado. Eu não assistia por assistir. Às vezes eu tava, não tinha nem tempo, às vezes, de assistir, mas eu fazia o esforço. Trabalhava até mais tarde para poder ver aquelas partes, né, que eu queria aprender como que a gente fazia para se livrar de pessoas negativas, né, de pessoas ruins, de pessoas que ficam ali te cutucando, né, pessoas que igual assim uma agulha forte que fica te furando assim, ó, todo dia te fura, fica furando você. Então eu queria aprender como fazer para se libertar, né, desse tipo de sofrimento, desse tipo de vida, né, que eu tinha. E também sofria por não ter, assim, quem me apoiasse. Eu não tinha apoio. Então eu estava assim, a Deus dará. Eu tinha que me virar como? Pedindo a Deus. Era só Deus que tinha por mim, né? Porque meus filhos ainda eram jovens, eram pequenos, pequeno, que eu tive 2, depois de 7 anos, veio mais 2, né? Então foram assim, aquela dificuldade também, que eles não podiam fazer nada por mim também, né? Mas eu fui aprendendo. Por que eu fui aprendendo? Porque tudo que eu vi na minha vida, apesar dos problemas sérios que eu tinha de útero, né? Eu consegui engravidar e tive 2 filhos, depois tornei a fazer tratamento, mas de 7 anos veio mais 2, né? Aí o médico falou, agora não tem jeito, agora precisa operar. Então eu operei muito cedo. Eu fiz uma cirurgia de esterectomia total com 35 anos. Né? Então veja bem, né? Naquele tempo, não é como hoje, que hoje você vai lá, tira aquela parte só que tá ruim, né? Primeiro, naquele tempo passado, não, os médicos tinham medo, né? Quando a infecção estava muito grande, a doença estava muito enorme, tinha medo que os outros órgãos também pudessem ser afetados, então ele já tirava tudo, né?
eu passei por isso. Então, com 35 anos, eu tive que fazer essa cirurgia. Então, eu falo que a minha vida é Deus na frente. É Deus em mim. É Deus agindo em mim. Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Por isso, então, que hoje... Desculpa. Por isso que hoje eu falo muito para vocês. É Deus, gente. Nós sem Deus não somos nada. Eu encontrei a terapia, buscando outras coisas, achei a terapia, encontrei a terapia. Eu falei, eu vou estudar porque é uma coisa que eu sei, tenho certeza que vai me ajudar muito e eu vou aprender muito. E se eu aprender tudo e eu conseguir me libertar, conseguir chegar onde eu quero chegar, eu vou ajudar as pessoas. Então é por isso que eu estou fazendo esse trabalho. É por isso que vocês veem que eu falo muito em Deus. E continuarei falando muito e vou falar. Enquanto vida eu tiver aqui na Terra, quando eu puder falar, que eu tiver voz, eu vou estar falando em Deus. Estar agradecendo a Deus. Porque eu converso muito com o Espírito Santo, né? Peço muita ajuda ao Espírito Santo. Eu falo, Espírito Santo, em nome de Jesus, não me abandone um só instante. Em cada passo, né? Em cada momento, esteja comigo. Então, eu não esqueço de conversar com Deus, agradecer a Deus. Eu acordo conversando com Deus, eu durmo conversando com Deus. Porque para conversar com Deus, como eu disse para vocês, não precisa você ter um lugar especial. Porque a gente fala, eu preciso ir lá na igreja rezar, eu preciso ir lá na igreja fazer isso, aquilo. A igreja somos nós. Lá é um templo onde a gente se reúne, né, para assistir uma missa, fazer um batizado, um casamento, qualquer coisa que a gente precise fazer em ordem, né, em bastante gente, você então tem aquele tempo para você ali orar com mais gente, né, fazer mais coisas. Mas a igreja somos nós. Então, por isso que eu falo muito, né? Depois que eu aprendi, depois do que eu fiz a terapia, né? Que eu aprendi que é só através da limpeza da mente que nós conseguimos sentir que estamos livres da maldade dentro de nós, livres de pensamentos ruins, desejos ruins. Porque eu tinha, gente... como eu sofria, eu tinha muita mágoa, eu tinha ódio, nossa, eu só não tive graças a Deus, só o que eu não tive, que eu não senti, foi desejo de vingança. Isso eu nunca senti na minha vida. Passei o que eu passei, tudo, mas desejar, vingar as pessoas, não. Pelo contrário, quando essas pessoas que ficaram doentes, que precisaram de ajuda, eu estava ali, ajudando, cuidando, fazendo o que eu podia fazer. Graças a Deus, Deus me deu essa força para tudo isso, né? Então, é por isso que eu falo para vocês, esse vídeo está sendo especial para falar, explicar o porquê que eu falo muito em Deus. E vou continuar falando. Porque nós sem Deus não somos nada. Eu estava no fundo do poço. Eu achava que, para mim, a única saída seria a morte, né? Então, eu queria morrer. Mas aí eu pensava nos meus filhos, né? Como eu disse, eu tinha dois filhos maiores e 2 menores, né? Eu pensava nos maiores porque eu falei, nossa, já estão grandes, já estão adultos, né? Estão estudando, estão querendo se formarem, né? Ser alguma coisa, ter uma profissão que eles querem ter. Como vai ficar a cabeça dessas crianças, né? E os pequenos, não vão entender também. E os menores, né, também, não vão entender. Vão ficar muito confusos, eles vão sofrer muito, sem entender o porquê que eu fiz aquilo. Porque eu não tinha, assim, como provar, né? Também, eu não queria também colocar culpa em ninguém. Porque eu achava, assim, que a culpada era eu. Eu era culpada por não ter, aprendido meios para fazer assim, dar um basta, né? Sair daquela situação, dar um basta naquilo. Eu não tinha como, eu não sabia como.
A única coisa que eu sabia era só chorar e rezar, né? Pedir para Deus, né? Força para mim poder suportar aquela vida e que Deus me abrisse a mente, me abrisse meios para que eu pudesse um dia sair daquela situação. Eu falava assim, um dia sair da situação, né? Porque foram anos, né? Não foram meses, semana mesmo. Foram anos, né? Muitos anos, né? Então, por isso foi muito difícil a minha vida. Então, quando eu falo de que a gente precisa orar e pedir, porque Deus vai ouvindo as suas preces. E quando Ele deixa você numa situação difícil, é justamente para isso. Quanto mais difícil a situação estiver, mais você tem que pedir a Deus, mais orar. Orar mais. Às vezes a sua oração está fraca ainda. Você não está orando ainda com aquele fervor, com aquela necessidade, como Deus, nós vamos falar no vídeo seguinte, né? Nós vamos falar sobre isso. Então, quando Deus deixa a gente passar por isso, não é por maldade. É porque Ele nos ama muito e a gente precisa sair com a nossa... A gente precisa entender que a força divina está dentro de nós. Nós precisamos aprender a tirar essa força divina para fora. E essa força só vem através da busca, do entendimento, de entendermos por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, por que Deus me colocou aqui, por que eu estou passando por isso. Então a gente tem que buscar entendimento, entender quem sou eu. E eu fui, gente, em busca, fui para tudo quanto foi lugar, busquei em tudo quanto foi lugar, que falavam que era bom eu ia, mas infelizmente não me dava o que eu precisava, né? Mas eu achei a terapia, graças a Deus, Deus mandou a terapia para mim, né? Ele viu que eu fui muito, andei muito, né? De galho em galho, pulei para cá, pulei para lá, né? Mas aí ele falou assim, agora chegou a sua vez, você achar que vai te ajudar, né? Por isso eu estou aqui, gente, conversando com vocês. Vamos deixar para o próximo vídeo, né? Muito obrigada, que Deus abençoe a todos.